eu sempre tentei fazer algo que os outros estavam fazendo para querer trabalhar dentro da internet. E eu sempre achei que a internet, e eu não sei se você tem essa, talvez tenha essa visão, ou talvez chegaram assim para você. Eu sempre achei que fosse fácil vender alguma coisa e eu ficar rico da noite pro dia. Com o passar do tempo trabalhando aqui dentro nesse mundo online, eu comecei a perceber que não é bem assim, tá? Eu vou dizer pra você que eu já desanimei e nesse vídeo aqui eu quero ser bem claro pra você e dizer que não é fácil, não tem vida fácil aqui dentro. Principalmente hoje, porque hoje cada vez mais está sendo mais complicado de você trabalhar e vender algo dentro da internet e você crescer dentro da Shopee, do Mercado Livre, você ter o seu site próprio, você trabalhar como afiliado, você trabalhar com canal no YouTube, você fazer vídeo review. Cara, você tem. Eu vou falar nesse vídeo aqui, seja bem-vindo ao canal do Will, gente. Eu quero ser bem claro para você, para que você não fique se perdendo aí com pessoas que às vezes, sabe, somente fazem você se ter uma visão que não é a realidade do mercado, tá? Então vamos lá, vamos entender, gente. Eu lá no ano de 2011 eu já tinha começado já a trabalhar dentro da internet e eu já vendia, né, na verdade, eu utilizei a internet como um meio de venda. Porém, como eu trabalhava com algumas peças, eu produzia as peças, né? Eu achei na internet o melhor caminho, porque eu tentava vender as minhas peças na rua e era muito difícil vender para conhecidos, vender para pessoas próximas. Era muito difícil vender. Na internet eu consegui um auxílio e naquele tempo foi, digamos assim, que era um mar, como que o pessoal fala, quando as pessoas, assim, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Quem chega primeiro na fonte. E naquele tempo nós vendíamos muito, assim, sabe? Vendíamos muito, mas como a internet ela foi se atualizando e cada vez mais ela vai se atualizando, e hoje eu vou falar para você sobre essas atualizações que nós, se você quer ficar, se você quer vender, William, porque assim, fazer a primeira venda hoje é muito fácil você fazer a primeira venda. Ah, William, mas eu não fiz a minha primeira ainda. Cara, não é difícil, tá? Se você aprender as formas e as técnicas de como fazer isso, mas o problema é você se manter nesse mercado. A dificuldade é você se manter, tá? Então, se você busca, quero algum auxílio, quero vender dentro da internet, cara, hoje você tem que sobreviver aqui, tá? E sobreviver você tem que matar um leão por dia, você tem que correr atrás. Mas quando você pega o jeito e você entende como é que funciona a internet, como é que ela funciona, fica muito mais fácil. Você entende que o jogo funciona assim. Tá? Então eu lá atrás continuei trabalhando, continuei fazendo, fiz o site, desenvolvi, vendi, continuei vendendo. Só que com o passar do tempo, você faz a primeira venda, você faz a segunda, você faz a terceira, você faz a quarta, a quinta, a sexta. Mas, mais do que isso, do que somente vender, você tem que entender como é que funciona uma empresa. E foi aí que pegou pra mim. Porque eu não entendia como é que funcionava uma empresa. Eu muitas vezes colocava tipo assim, vamos pôr na mão de Deus e tudo dá certo. Mas não é só colocar na mão de Deus. Logicamente que ele faz, eu acredito e creio que ele faz tudo para nós. Mas eu fui entender que não funciona assim, não é assim que funcionam as coisas. Não é só colocar na mão de Deus. Você tem que estudar, você tem que saber como é que funciona uma empresa, você tem que saber como é que funciona, porque a internet nada mais é do que uma captação de leads para que você venda para elas. É assim que funciona. Assim que funciona. E, cara, quando você faz uma venda, seja ela dentro da Shopee, seja ela dentro do Mercado Livre, seja ela
dentro do seu próprio site, seja ela você vendendo dentro do YouTube, dentro do Instagram, dentro do Facebook, seja qualquer que for o lugar, não adianta. É uma captação de leads. É você chamar atenção, tá? Para a pessoa vir comprar de você. E dependendo do jeito que você estiver trabalhando, se você não tomar cuidado, você acaba virando escravo do sua própria empresa. Você fica ali direto e não se abre ao novo. Foi aí que eu fiquei durante muito tempo. Fazia, entregava, voltava de novo, fazia, entregava e nunca procurava ter um crescimento aonde eu conseguisse, sei lá, aproveitar o meu tempo. E é isso que eu quero falar para você aqui nesse vídeo também, tá? No começo você vai apanhar muito. Você vai apanhar muito, tá? Você apanha pra caramba porque você tem que, poxa, você tem que, muitas vezes se você não souber, você tem que saber comprar o produto, vender o produto, você tem que ter lucro, você tem que ter margem, você tem que muitas vezes rodar tráfego hoje, tá? Para trazer para andar mais rápido o processo. E foi aí que eu comecei, desenvolvi, né, algumas coisas, acabei parando. Foi até então que acho que mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu retornei, mas o mercado estava meio fraco, já veio, né, a Shopee com um monte de frete grátis, Mercado Livre. Hoje é só Shopee e Mercado Livre. Para você se diferenciar do mercado, você tem que fazer todo um trabalho dentro do seu site de venda para você se diferenciar. Lógico que dá para você vender também com o seu site também próprio, não estou falando, né? Mas você tem que se diferenciar muito desses marketplaces concorrentes, Magalu, enfim. E para que eu conseguisse vender, eu comecei a disse então, é preciso que eu esteja em todos os lugares. Comecei a pensar comigo mesmo. Falei assim, poxa, como que eu consigo fazer para eu sobreviver nesse mercado? E a sobrevivência, ela exige de você estar em todos os lugares. Senão você não sobrevive. Senão você não vende. Senão você muitas vezes não fatura. Você fica lá só dependendo de um local de venda, né, de uma rede somente, de um site somente. Daqui a pouco você acaba se perdendo aí no meio. E seu faturamento vai cada vez mais abaixando. E eu lembro que meu faturamento foi só abaixando. Então eu resolvi entrar e me dedicar mais a isso. Então eu comecei a me dedicar mais a vender dentro da Shopee. Eu comecei a me dedicar mais a entender como que funcionam essas ferramentas. Eu comecei a entender mais o que é margem de lucro. Eu comecei a entender mais o que é uma empresa. Eu comecei a entender mais o que é um lucro, o que é um GMV, o que é um custo por clique, o que é impressões. Eu comecei a aprender sobre gestão de tráfego. Eu comecei a aprender várias coisas. Foi nisso daí que eu tive um crescimento muito maior. Eu aprendi como é que vende, como é que é uma conversão, como é que as pessoas entram dentro do seu site e compram de você, por que as pessoas compram, quais os produtos é necessário você colocar para você vender. Então tudo isso eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? E isso gera tempo. Não adianta, você nunca vai conseguir essa inteligência, esse know-how que a gente consegue, nunca é da noite para o dia. Eu preciso de tempo, eu e você precisamos de tempo, de dedicação, de vontade. Muitas pessoas param, aí falam assim, poxa, o mercado online não dá certo para mim. Ele não dá certo porque exige uma decisão. E se decidir fazer essas coisas, não é fácil. Nunca vai ser fácil, tá? Nunca vai ser fácil. É bem complicado, mas você consegue sim sobreviver. E não é só o mercado online não, tá? O mercado físico também. O mercado físico te ajuda demais. O mercado físico faz você crescer, você pode abrir outras coisas. E eu entendi que não é só o online que te deixa... que faz com que você ganhe dinheiro, não é só online. O mundo físico ainda funciona muito bem.
Só que cada vez mais o online está aumentando porque as pessoas cada vez mais querem as coisas mais fáceis, né? Chegando na casa, as compras aumentaram demais. Hoje todo mundo aí tem o aplicativo da Shopee instalado no celular, tem o aplicativo do Mercado Livre instalado no celular. Entram ali, já compram, já fazem a compra direto ali, já vai para casa, já põe o endereço. Hoje a confiança ela está muito grande em comprar dos sites porque ficou cada vez mais fácil, cada vez mais seguro. A pessoa compra lá dentro da Shopee, o dinheiro fica bloqueado lá. A pessoa que o vendedor que vendeu ele só recebe depois que o cliente recebe a mercadoria. E tanto um lado para o outro, que é a segurança. Não é só a segurança, não é só para um lado. A segurança é para os dois lados. Só que para crescer nesse mercado tem as suas exigências. Não vou dizer que não tem as suas exigências. Olha aqui, ó, tô aqui trabalhando, né? Aqui tem uma tela, aqui tem outra tela, aqui tem os livros aqui, algumas coisas que eu fico trabalhando aqui e fico enfim, fico vendo, tem as tabelas de preços ali, fico olhando tudo, faturamento, se está vendendo, se não está, fora as vendas que eu vou fazendo cotidianamente, tá? Para finalizar esse vídeo, o que eu diria para você que está começando agora, que está querendo, que está se desenvolvendo agora, que quer vender, que quer começar a sair, sei lá, do CLT e começar a empreender dentro da internet, uma coisa eu vou dizer para você. Fazer a sua primeira venda você vai fazer assim, se você se dedicar, você vai fazer da noite para o dia. O que eu diria para você é, primeira coisa, aprenda a como que funciona uma empresa e entenda que se você... Porque assim, sair do CLT, deixar de ser empregado é uma coisa, tá? Você pode deixar do dia para a noite, pede para mandar você embora, você pega o seu dinheiro lá de fundo de garantia, de tempo de serviço, de seguro-desemprego e você vai lá. Aí você tem aquele sonho de empreender, aquele sonho. Só que caia na real, cara. Caia na real que não funciona assim. Caia na real que você vai ter que alcançar pessoas, você vai ter que ter produtos para você vender. Você vai ter que, se você quiser trabalhar dentro da internet, você vai ter que dedicar tempo. Você vai ter que ter horas, muitas vezes, trabalhando na internet, fuçando, ou você vai trabalhar com site, ou canal no YouTube, ou sei lá o que. Você vai ter que ter pessoas vindo até você para comprar de você. Você vai ter que ou rodar tráfego, basicamente que isso, ou trabalhar no orgânico. E você vai ter que dedicar tempo. E eu posso dizer para você que pode crescer do dia para a noite? Pode. Tá? Como pode ser que você não cresça do dia para a noite? Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Eu não sei quanto tempo pode durar aí, né, a sua jornada de PJ. Não é somente ter um CNPJ lá, pegar, vou lá na contabilidade, vou pedir para abrir lá uma empresa MEI para mim e eu vou começar a trabalhar. Cara, ter uma empresa é uma coisa. Agora, você fazer com que essa empresa te gere resultados e resultados firmes durante o ano para que você tenha mais crescimento daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, é um trabalho bem árduo e que para que você consiga fazer com que isso seja... sabe quando você vai construir uma casa e a casa ela tem que ser em rocha, ela tem que ser rocha, ela tem que ter um alicerce firme? É assim que funciona. O alicerce de toda empresa, eu vou ser bem sincero, o alicerce de toda empresa se chamam métricas. As métricas de resultados são quanto eu estou gastando, quais os meus números. Se você não entender os seus números no final do dia, o que são os números? Quanto eu gastei, quanto eu vou ganhar por dia, qual o meu resultado durante essa semana, durante esse mês, será que está dando bom, será que não está dando bom, eu estou vendendo, não estou, está dando resultado, não está, poxa, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Você tem que ser isso, tem que, poxa, deu resultado, no próximo mês você vê melhorias para aquele local e você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e assim funciona.
tá? Porque senão não vai adiantar de nada. Você vai somente abrir um MEI lá e daqui a pouco você está como escravo. Não seja escravo da empresa, tá bom? Não seja escravo da própria empresa. Eu acho que eu vou até colocar isso como thumbnail, tá? Vou colocar isso aí como thumbnail. Porque tem muita gente que abre empresa e é escravo da própria empresa. É escravo do próprio MEI. Trabalha que nem um condenado. Não entende dos números. Não sabe o que está vivendo. Não acha que está ganhando dinheiro quando não está ganhando dinheiro. Acha que está rendendo quando não está rendendo. Porque às vezes não compensa nem ele empreender mais, compensa ficar trabalhando de empregado. Eu não sei se você é assim, não seja escravo da sua própria empresa. Você tem que ter resultados, você tem que ter crescimento, senão não adianta de nada. Ter uma empresa, não, porque daí é hobby. Se você for fazer uma empresa só para não ter lucro, para não ter resultados, para você não poder, sei lá, viajar, para você não poder ir para algum lugar, você está sendo escravo. Por muito tempo eu pensei dessa forma e eu ficava escravo do meu próprio negócio. Só que você tem que deixar de ser escravo do seu próprio negócio e começar a ser o dono do seu negócio. Não é meu negócio que manda em mim, é eu que mando no meu negócio. Então meu negócio ele continua rodando, ele continua trabalhando, depende um pouco de mim, mas você vai criando coisas que vão fazendo com que ele não dependa mais de você e que ele, por si só, ele continue andando. Mas para isso existem estratégias, exige tempo. Por exemplo, agora eu estou aqui, tá, gravando esse conteúdo enquanto eu tenho produtos online que estão vendendo, tá? E depois eu só passo para o fornecedor produz, ou eu mesmo estou vendo aí outras coisas para a gente produzir também fisicamente, né, ter uma produção própria, mas assim, trabalhando com muita estratégia e empenho. Enfim, gente, quero aqui dizer para você que você tem que trabalhar, não adianta, não é do dia para a noite que você vai conseguir alguma coisa. É preciso empenho, é preciso desempenho, é preciso suar, tá? E construir resultados, porque lá na frente você vai falar assim, poxa, eu acho que valeu a pena todo o esforço que eu fiz. Beleza, gente? Obrigadão. Se gostou do conteúdo aí do canal, convido você a se inscrever, deixar seu like, se inscrever no canal do Yui. Falou, gente. Tchau, tchau.